E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero partilhar com você um pouquinho mais, deste assunto sobre a pessoa de São Pedro. Ontem eu estava debatendo com um intelectual e acabamos, entrando neste assunto de São Pedro. E eu achei muito interessante a negação desse jovem, intelectual sobre, a pessoa de São Pedro. Negar que São Pedro seja, a pedra visível da igreja. Aí vem aquelas afirmações: não, mas Cristo fundou a igreja dele não sobre Pedro, uma pedra de tropeço. Ele repetiu várias vezes nos seus comentários, que Pedro era, a pedra de tropeço. Quando é para falar de pedra de tropeço, aí sim, Pedro era uma pedra de tropeço, aquele mais vulnerável à ação, do diabo. Veja só que interessante. Então Jesus, fundou a sua igreja, segundo essa pessoa, sobre a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, e não sobre Pedro, que era pedra de tropeço, aquele mais vulnerável à ação do diabo. Olha só que interessante. Então vamos comentar nesse vídeo, trazer mais uns detalhes aqui sobre a figura de São Pedro, porque essa negação, desse jovem, intelectual, é o quê? É uma negação da igreja. Porque se você negar a igreja de Cristo, porque se você aceitar que Cristo fundou a sua igreja sobre este alicerce, visível, sobre esta pedra visível da igreja, que é São Pedro, e vem até nós, através da sucessão apostólica, se você aceitar isso, que Jesus realmente fundou a sua igreja sobre Pedro, essa pedra visível, sendo Cristo, a pedra invisível, o fundamento, invisível da igreja, a ordem de tudo isso parte de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o tudo? Sem Jesus Cristo não haveria nada? Se a pessoa aceitasse isso, esse fundamento visível, evidentemente, que precisaria ser católico, apostólico, romano. Então, para os protestantes, para os desigrejados, para os sedevacantistas, para os não católicos, é mais plausível criar uma narrativa de que Cristo não fundou a igreja sobre esta rocha visível que é São Pedro, e sim sobre a afirmação de Pedro. Outros dizem, não, Cristo apontou para ele. Então é sempre essa questão. Então esse debate, com esse intelectual, logicamente ficou visível, gigantescamente visível, a diferença de estudo entre eu e esse rapaz. É lógico que ficou uma diferença gigantesca de estudo, porque ele tem esse estudo e eu não tenho. Porém, eu não sou tão leigo assim nesse assunto. Nesse assunto que eu debato aqui no canal, eu não sou tão leigo assim. Então esse jovem intelectual pode ter pensado isso, achado que pelo meu modo de falar, pelo meu modo de escrever, talvez, na visão dele, eu fosse assim uma pessoa totalmente leiga no assunto. E na verdade não é bem assim. Por quê? Não parte de mim nada de sabedoria, mas parte de mim a fé e o desejo de transmitir essa fé, unicamente essa fé, unicamente a verdade. Então eu busco fonte na igreja, de padres da igreja, de professores da igreja, pessoas da igreja católica, apostólica, romana, das Sagradas Escrituras, do catecismo. Então, não é tão fácil assim de me enganar, de dizer, não, você não estudou isso, você está indo pela cabeça de pessoas que te disseram isso. Mas qual de nós, por mais que estudou, não está indo confiar em alguém? Precisamos confiar em alguém. Se você não confia nas Sagradas Escrituras, você vai confiar em outra pessoa que escreveu outro livro. Você vai confiar em outros ensinamentos. Você vai confiar em alguém. Não tem jeito. Não tem como a gente não confiar. Não tem que confiar em outras pessoas. Eu prefiro confiar na igreja, que é coluna e fundamento da verdade. Embora com pouco estudo, mas buscando nesse fundamento que é a igreja. E se uma pessoa intelectual, muito estudado, mas busca a sua sabedoria, busca alimentar a sua fé
fora da igreja, não vai servir tanto, não vai, servir para esse debate. Não vai servir para esse debate. Você pode falar 10 línguas diferentes, mas se uma senhora, né, um senhorzinho com um texto na mão, tiver fé, faz mais vantagem do que você. Para a fé, veja, no critério, né, no critério da fé. A gente está falando aqui da fé. Então, meu irmão, anota aí algumas diferenças do apóstolo Pedro com relação aos demais, né, apóstolos. Por exemplo, quando eu citei, né, Lucas 22, 31 e 32, onde Jesus Cristo, né, orou por Pedro para fortalecer Pedro, e Pedro, né, uma vez convertido, confirmasse os irmãos na fé, essa oração que Cristo fez, né, em particular a Pedro, é visando a todos, né, todos os demais, né, apóstolos. E esse intelectual disse o quê? Não, Jesus orou por Pedro porque Pedro era o mais fraco, aquele que estava mais, aquele mais frágil nas mãos do diabo. Olha só que interessante. Então, Jesus orou por Pedro, não para ele confirmar os irmãos na fé, segundo esse intelectual, mas porque Pedro era o mais, né, mais fraco. Então ele estava mais sujeito, né, ao diabo do que os outros. Então Jesus Cristo orou por ele, por esse motivo. Olha só que interessante. A doutrina católica, nos ensinamentos dos padres católicos, na doutrina católica, né, vai dizer o quê? Que por Pedro ser, né, o escolhido de Cristo para ser o líder da igreja, o diabo já se adiantou para prejudicar o primeiro papa da igreja. Essa é a doutrina católica. Veja o que esse intelectual disse. Não, porque Pedro era muito fraco, então precisou dessa oração, porque ele era o mais sujeito, né, ao diabo. Veja que doutrina, né, contrária à igreja. Justamente por Pedro ser o líder da igreja, a pedra visível, né, da igreja, o primeiro papa da igreja, justamente por isso o diabo pediu a Cristo para destruí-lo já no início, para, né, peneirá-lo logo ali no início. E Jesus diz, olha, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então, é uma oração de envio, né? É uma oração de fortalecimento para confirmar todo o grupo, né? Todos os demais, né, apóstolos. O texto é claro com relação a isso. Jesus orou para fortalecer Pedro, porque o diabo pediu para prejudicar Pedro. E Jesus disse, eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, né? E tu, né, uma vez convertido, confirma os teus irmãos, né, na fé. Olha só que coisa interessante. E depois Jesus Cristo vai entregar, né, o pastoreio de sua igreja, né, a São Pedro, como a gente vê lá em João 21. Né? Jesus Cristo vai repetir por 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, meus irmãos, aquilo que Jesus Cristo falou a Pedro, né, em Mateus 16, Jesus orou em Lucas 22, né, 30, 32, e confirmou em João 21, 15 ao 17. Ou seja, a Sagrada Escritura vai mostrando que Jesus Cristo não abriu mão de São Pedro, dessa pedra visível, na qual, né, ele fundou a sua igreja, para ser o quê? Para São Pedro ser o quê? O fator de unidade. Veja, São Pedro, ele é o quê? Ele é o fator de unidade da igreja. Qualquer escola tem um diretor, qualquer time tem um técnico, qualquer cidade tem um prefeito, o país tem um presidente, o clube tem um presidente. Ou seja, sem um líder visível, sem um chefe, nenhuma instituição sobrevive. Isso está claro na humanidade, né? Sem um líder, não tem como andar. Um exército tem um comandante. Ou seja, tudo precisa de um líder. Será que Jesus Cristo não sabia disso? Como Deus, ele não sabia que a igreja também precisaria de um líder visível, de um chefe, né, visível, um fator de unidade. Como diz, né, São Cipriano de Cartago, São Pedro, Jesus Cristo, né, fundou a sua igreja sob Pedro para manifestar a unidade. Veja, para manifestar a unidade. E esse jovem intelectual que estava debatendo comigo,
não passou por esse ensinamento. Passou por tantos outros ensinamentos, conhece tanto, conhece o grego, o hebraico, porém não passou por essa doutrina da igreja, porque ele criou um repúdio à igreja, talvez uma fobia à igreja de Cristo. Então cria-se uma narrativa de dizer, não, Pedro era aquele mais vulnerável à ação do diabo, então por isso Jesus Cristo orou por ele. Veja, a oração de Jesus Cristo por Pedro foi para fortalecê-lo, assim sendo feito, ele sendo convertido, confirmar os irmãos na fé. Ou seja, é uma oração que não visava beneficiar Pedro somente, né, por causa de sua fraqueza, mas também para que ele confirmasse os irmãos na fé. Alguns detalhes, meus irmãos, que a gente precisa anotar, para não se estender muito. Veja, ele disse que Pedro era o mais fraco dos apóstolos, e que o discípulo que Jesus amava não era Pedro. Então vai criando-se uma narrativa. Colocou na cabeça que Pedro é a pedra de tropeço, e não a pedra visível da igreja. Então, fica longe da igreja, fica aí sendo intelectual, né, fora da igreja, estudando, lendo livros e livros, mas não para observar a doutrina da igreja, que é a coluna e fundamento da verdade. Eu até comentei com ele, Jesus Cristo enviou a igreja ou enviou as Sagradas Escrituras? Ele disse, não, enviou a igreja. Quer dizer, né, que tem consciência de que Jesus Cristo enviou a igreja, que as forças do inferno não podem, né, prevalecer contra ela, que é fundamento da verdade, que é guiada pelo Espírito Santo, que Cristo está presente nela todo dia. Mesmo assim, eu vou ficar só com as Sagradas Escrituras apenas. Veja só que absurdo. Quer dizer que o sujeito que decide ficar só com as Sagradas Escrituras apenas, ele está ficando com parte da mensagem apenas, com parte, né, escrita, mas a parte, né, oral, a parte do magistério da igreja, a pessoa joga fora e diz, eu fico só com as Sagradas Escrituras. É um tremendo engano esse de ficar só com as Sagradas Escrituras. Anote aí alguns detalhes sobre a pessoa de Pedro, o que mostra nas Sagradas Escrituras que ele disse assim, não, essa doutrina que você está falando, né, que eu estava falando, de São Pedro, ela é antibíblica, né? São Pedro era o mais fraco dos apóstolos. Nessas passagens que eu vou mostrar agora para vocês, veja se Pedro era ou não era o líder, aquele que estava sempre, né, falando por todos, aquele que aparece sempre na lista dos apóstolos, é São Pedro, que normalmente aparece primeiro. Veja que coisa interessante. Anote aí, ó. São Pedro aparece, né, 171 vezes, o nome de São Pedro é citado 171 vezes. O segundo é João, com 46. Olha, Pedro aparece, né, 171 vezes citado nas Sagradas Escrituras, e o segundo apóstolo é João, com 46. São Pedro aparece sempre em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Anote isso aí, ó. São Pedro, né, ele é sempre o primeiro na lista dos apóstolos. Anote aí, ó. Mateus 10, versículo 2, né? Pedro aparece primeiro. Marcos 3, versículo 16, né? Pedro aparece primeiro na lista dos apóstolos. Lucas 6, versículo 13, São Pedro, né, aparece primeiro na lista. Atos, né, 1, 13, São Pedro aparece primeiro. Então você vai vendo que São Pedro é aquele que sempre é colocado, né, em primeiro lugar na lista dos apóstolos. São Pedro fala, por exemplo, né, em nome de todos. Em vários textos, né, você vai ver Pedro se adiantando e tomando a palavra e falando com Jesus Cristo. Por isso também ele errou, e errou bastante. Por quê? Porque Pedro foi aquele que tomava a iniciativa. Quem se colocou ali, né, como um líder nato, vai errar algumas vezes. Porém, ele errou por quê? Porque tentou mais do que os outros. É ele quem toma sempre a palavra, é ele que está sempre perguntando a Jesus Cristo, é ele que está sempre falando em nome de todos. Veja esses textos que eu vou lhe mostrar agora, né? Que eu vou falar para você. Anota aí, porque se eu for falar aqui todos os textos, né, ler todos os textos, o vídeo fica muito grande, e essa não é a minha intenção, mas sim de citar o versículo para você, com mais calma,
estudar aí em casa, se você desejar, né, fazer esse estudo, saber onde Pedro é citado na lista, né, em primeiro lugar, e saber onde Pedro falou em nome de todos, né, e saber, né, onde está isso, né, nas Sagradas Escrituras. Então anote aí, né, esses textos. Por exemplo, Pedro sempre fala, né, em nome de todos. Você vai ver isso aí, ó, em Mateus 14, 28, em Mateus, né, 16, 22, em Mateus 17, né, 4, em Mateus 18, 21, em Mateus 19, 27, em Mateus 26, 33, em Marcos, né, 8, 29, Marcos 10, 28, Marcos 11, 21, Marcos 14, 29, em Lucas 8, 45, 9, em Lucas, né, 9, 20 ao 33, em Lucas 18, 28, em Lucas 22, 31, em João 6, né, 68, em João 13, versículos 6, 10 e 36. Então a gente vai vendo várias passagens, São Pedro, né, à frente do grupo, tomando, né, a primeira palavra, falando ali, né, a primeira palavra para decidir alguma questão. Então Pedro é mostrado nos evangelhos, né, no Novo Testamento, com muita clareza de que ele era aquele homem sobre o qual era preciso estar, né, em comunhão, para não correr em vão, como diz, né, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, né, que ele foi falar com os líderes da igreja para não correr em vão. Ou seja, ele estava em plena comunhão, o apóstolo Paulo, né, estava em plena comunhão com os líderes da igreja. E a gente vê que Pedro se sobressai, né, em muito aos outros apóstolos. É uma escolha de Deus. Você vê Pedro dizendo isso lá em Atos, né, lá em Atos 15, versículo, né, 7 a 11. Pedro vai dizer, olha, Deus me escolheu desde o princípio, dentre vós. Ou seja, não tem dúvida, meus irmãos, não tem dúvida para uma pessoa que queira ser, né, honesta com os textos sagrados, de que São Pedro era assim, né, o chefe da igreja, o líder da igreja, uma escolha do próprio Deus. Então, nesse intelectual, cujo eu estava debatendo com ele, fez um grande, né, rodeio para negar tudo isso. Não, Pedro era uma pedra de tropeço. Ou seja, o sujeito gravou na cabeça esse texto. Pedro é a pedra de tropeço. Não vê que São Pedro errou, mas que Jesus Cristo não desistiu de Pedro, né? Não desistiu. Jesus Cristo orou unicamente por Pedro, uma oração particular a Pedro, para fortalecer Pedro e visando também a confirmação dos irmãos na fé. Então, a gente vê com abundância, né, de texto que São Pedro era sim o líder da igreja, citado, né, 171 vezes, e o segundo apóstolo, João, 46 vezes. E esses textos que eu mostrei para você, né, você pode depois, com mais calma, anotar, onde Pedro aparece, né, sempre em primeiro lugar. Pedro falava, né, em nome de todos. Um detalhe para a gente observar também, que vale a pena a gente usar na nossa argumentação, é que Jesus Cristo, né, apareceu ressuscitado, em particular a Pedro, como a gente vê em Lucas 24, 34, e também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Então, Cristo demonstrou com muita clareza de que aquele homem que ele disse, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo, em nenhum momento do evangelho, usa palavras, por exemplo, né, para dizer assim, a outro apóstolo, a não ser Pedro, eu te darei, né, a chave do reino dos céus. A qual outro apóstolo Jesus Cristo disse, né, essa frase? Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Jesus Cristo entregou as chaves somente a Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. Somente a Pedro. Quando ele disse assim também, eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez, né, convertido, confirma os teus irmãos. Eu perguntei a esse intelectual, a quem mais
Jesus Cristo falou dessa maneira. Aí ele foi lá para João, onde Jesus Cristo faz a oração por toda a igreja. Veja, não respondeu, né, a pergunta, porque a pergunta é clara. A qual, né, outro apóstolo, Jesus Cristo disse isso: eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos na fé. A quem mais? Unicamente a Pedro. Aí a pessoa diz, não, mas porque Pedro era o mais fraco, o mais, né, vulnerável ao demônio. Lógico que não. O demônio pediu para atacar Pedro justamente em função, né, de sua missão, porque ele sabia que Pedro era, né, a pedra visível da igreja. Então ele já queria se adiantar. E Jesus Cristo disse não. Orou por Pedro, fortaleceu Pedro, para Pedro confirmar os irmãos na fé. E a quem mais? Jesus Cristo se dirigiu de modo particular e disse: apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. Quer dizer que são coisas irrefutáveis. O cara pode ter estudado o mundo todo, mas não tem como refutar isso aí. Jesus Cristo disse unicamente a Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus Cristo falou também, né, de modo único a Pedro: confirma teus irmãos na fé. Jesus Cristo falou também de modo único a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mostrando claramente, meu amigo intelectual, não tem como refutar isso aí. Dentro da honestidade, né, dentro da honestidade com as Sagradas Escrituras, não tem como refutar isso aí. Isso é, né, doutrina da igreja. Mas você está preocupado, né, com o meu pouco estudo, com o meu modo de falar, de escrever? Não se trata disso, meu irmão. Não se trata de fazer isso, né? Se trata da doutrina viva da igreja, que está aí diante de nossos olhos. Os textos bíblicos, né, não podem ser modificados. Cristo escolheu sim essa pedra visível, que é São Pedro. E a igreja entendeu isso muito bem. Tanto é que você vê no próprio evangelho Pedro sendo o primeiro a falar em nome de todos, sendo o primeiro, né, da lista. Então é isso aí, meus irmãos, que eu queria deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, compartilhe aí nesse vídeo com outras pessoas, deixa aí o seu joinha para fortalecer o nosso canal, e muito obrigado e fique com Deus.